Compartilhando o amor de Cristo é o tema no Mundo Batista, missões estaduais, e durante todo esse mês vamos estar trabalhando com esse tema. E a nossa divisa está em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, quando diz: todos os dias aquele povo estava num templo, em casa, e não deixava de ensinar, de anunciar que Jesus é o Cristo. Então a gente percebe que a igreja do primeiro século, ela anunciava que Jesus é o Cristo, de casa em casa. Queridos irmãos, já pensou? Você, por exemplo, você é um cristão, você é um servo de Deus. Você tem feito isso na sua casa? Veja, pregando o evangelho de casa em casa. Você já tem uma ideia de quantas pessoas na sua família perdidas, sem salvação? E você, vou visitar, independente do evangelismo da igreja, você, de casa em casa. Os discípulos faziam isso. Jesus Cristo, os batistas pensando nesse tema, compartilhando o amor de Cristo. Você vai compartilhar, contar a história de Cristo. Tem um cântico no cantor cristão que diz assim: conta a minha história de Cristo, grava no meu coração. Hoje nós estamos com dificuldade aqui no nosso data show, mas esse hino a gente vai cantar a história de Cristo. Conta a história preciosa. A gente conta um filme, conta uma série, conta uma novela, conta uma história, mas às vezes a gente não conta a história de Cristo. E hoje nessa mensagem, compartilhando o amor de Cristo, a mensagem é tão simples, irmãos. Não pense que a mensagem de Cristo é complicada, não. Ela é de uma simplicidade grande. E às vezes nós estamos negligenciando essa ordem de Cristo. Na verdade, irmãos, 9,16 de Coríntios diz assim: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Tem um irmão que conversava comigo e dizia assim: pastor, nós não somos obrigados a nada. E eu ouvi o pensamento dele, né? Ele disse assim: quando a gente estuda verbos no dia a dia da gente, na escola, a gente vai estudar que existe verbo que está no imperativo, que é uma ordem, ou não é? Jesus Cristo, quando disse assim para os discípulos: ide por todo mundo, ele não estava pedindo, por favor, gente, vai pregar se vocês quiserem, não. Se tivesse aqui o Data Show, eu ia mostrar a vocês esse texto, mas está na sua Bíblia. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. E digo a vocês, irmãos, digo para mim também, não é uma opção. Não é uma opção. Não se choque com isso. Você é obrigado a fazer isso. Nós somos obrigados a fazer isso. E Paulo diz isso com todas as letras: pois sobre mim pesa, um peso desta obrigação. A gente julga que é a obrigação apenas do pastor da igreja, ou do seminarista, ou de um missionário, quem sabe até de um diácono. Todos nós somos obrigados a contar. Mas essa obrigação, ela nasce de um coração agradecido. Nós somos algemados pelo amor de Cristo. É uma coisa que sai natural, porque você quer contar. Aquela mulher que recebeu a cura do fluxo de sangue, 12 anos, ela ficou calada. E Jesus Cristo perguntava: quem foi que me tocou? E ela em silêncio. Mas ela passou 12 anos com hemorragia. Quem foi que me tocou? Jesus Cristo pergunta. Nós conhecemos essa passagem. E a mulher ficou em silêncio e os discípulos: Senhor, deixa eu lembrar aqui, está todo mundo te tocando. Ele fez: não. Tem alguém que está com força, está cheio de fé. Aí ela contou tudo. É justamente o que os batistas, a gente vai durante essa semana, esse mês inteiro pensar, compartilhando o amor de Cristo. Uma pergunta antes dessa breve reflexão: você tem compartilhado com quem? Você, cada um de nós. Aqui é só uma reflexão. Você tem compartilhado? Porque é preciso. Há um silêncio no meio do povo de Deus. Sabe o que Cristo disse certa vez? Se esse povo se calar, as pedras vão clamar. Existe missões mundiais, nacionais, estaduais. O estado de Pernambuco está mobilizado, o povo batista, em lugares que não tem uma igreja ainda, evangelizar e compartilhar do amor de Cristo. Eu escutei o pastor Neiladeia, lá da Igreja Batista nos Estados Unidos,
Ele veio aqui para a convenção e trouxe uma mensagem, compartilhando o amor de Cristo. Todo crente é convidado a compartilhar. Você vai contar à sua família, alguém da sua casa, falar sobre o céu. Você crê no inferno, vida eterna? Ou você acha que isso é o maior papo de igreja? Não vai ter sofrimento eterno. E nenhum da gente quer que um parente sofra eternamente no inferno. Para isso, nós temos que compartilhar o amor de Cristo. Então o tema do mês é compartilhando o amor de Cristo. A divisa eu já li. Todos os dias, num templo, de casa em casa. Tem pessoas que acham exagero. Eu sei que a configuração, a forma de ser da igreja do primeiro século é diferente da nossa hoje. Hoje a gente vive na tirania do jeito, na correria. Ninguém tem condições de estar na igreja todo dia. Mas todos os dias a gente pode, onde estiver, orar ao Senhor. E quem puder, vem à igreja. Há 6 anos que Deus me aposentou, sou aposentado. Eu não poderia estar o tempo que eu tenho hoje. Mas hoje eu tenho mais tempo e eu procuro vir. Eu decidi não continuar no meu trabalho. Até hoje meus colegas, tem um parente de Charles que trabalhou comigo e está lá até hoje. Eu disse, não, tá bom, chega. 36 anos como servidor público. 36 anos, acabou. Eu agora quero me dedicar ao Senhor Jesus, da palavra. Não me arrependo de nada. Até porque eu vi meu pai fazendo isso. Meu pai trabalhou com gestão na CELP muitos anos, hoje Neo Energia. E no último dia dele, ele se aposentou, ele convidou, fez um culto de gratidão no escritório onde ele trabalhava. E ele nos convidou, a família. Eu fui para esse culto. A CELP fornece a energia, a parte elétrica. E o pastor Roberto Amorim, foi o pregador naquela ocasião, disse: ele agora vai trabalhar para quem fornece luz ao mundo. Que tema de mensagem, que mensagem. Meu pai foi um servidor leal durante todos os anos que trabalhou naquela empresa. Agora ele iria trabalhar diretamente, diariamente para aquele que nos dá luz. Abra sua Bíblia, por favor. Aí no final vai fazer uma oração. Em Marcos capítulo número 5. Eu quero falar de uma história. Você vai entender essa história, se possível, reverência, né? Sentado como uns estão, sentados. Marcos capítulo 5. A partir do verso 1. Eu vou lendo e os irmãos podem me acompanhar. Fala do endemoniado que foi liberto. Um ex-endemoniado. Algumas falam o demoniado de Gadara ou o demoniado de Gadareno. Os irmãos que encontraram podem dizer amém? Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias tinham sido feitas em pedaços por ele, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E sempre, de dia e de noite, andava clamando pelos montes e sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe, Cristo perguntou-lhe: como te chamas? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província ou para outro país. E estava ali perto
do monte uma grande manada de porcos pastando. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram nas cidades e nos campos. Muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E vendo que tinha sido atormentado pelo demônio, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em seu perfeito juízo, temeram. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe, dizendo para Jesus que saísse do seu território. Verso 18: e entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, porque ele queria com Jesus seus discípulos. Versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como ele teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Obrigado, Pai querido, por essa história bíblica, por esse acontecimento no teu ministério, Pai, por esta libertação, por essa graça, misericórdia, favor. Tu és o libertador de Israel. Tu és o Deus que veio para libertar, buscar o que se havia perdido. Em toda ocasião e tempo, o Senhor fazia isso. Sobretudo os oprimidos do diabo, que veio iludir, enganar, matar, roubar e destruir. E nessa ocasião, o Senhor tinha vindo de uma tempestade, e até acalmou aquela tempestade. Mas o Senhor, logo ao desembarcar naquela cidade, naquela província, quando chegou do outro lado, que o Senhor acalmou o mar, acalmou os corações dos discípulos, que estavam pensando que iria morrer. O Senhor encontra com o homem com uma alma também em tempestade, o homem com a alma agitada, o homem que já tinha sua moradia no sepulcro, no cemitério, o homem que havia abandonado a sua casa, porque grande era o seu tormento, o homem que não tinha paz, nem de dia nem de noite, vivia no mundo, vagabundo, vivia no mundo perdido, sem destino. Meu Deus, e o teu filho viu aquela situação, porque sabia que aquele homem estava sendo vítima do diabo, que veio para isso atormentar, matar, roubar e destruir. E assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, os discípulos, assim como o Senhor acalmou o coração dos discípulos que gritavam com medo de morrer no mar, assim o Senhor acalmou também aquele homem atormentado por espíritos imundos, ó Pai. Nesta manhã, nós queremos também sentir a tua calma e a tua paz aqui no nosso meio, ó Pai. Se alguém entrou aqui atormentado, angustiado, o Senhor é Deus que pode acalmar, seja qual for a situação. Pai, ajuda-nos a ouvir a tua palavra e a entender, e nos ajuda, ó Deus, também a compartilhar, assim como esse ex-atormentado, esse homem que vivia endemoniado, a esse homem que foi liberto, ele também comunicou. E que nós que fomos libertos, estamos aqui nesta manhã, nós pregamos que fomos libertos pelo Senhor, que também possamos compartilhar essa libertação, onde quer que estejamos. Nos ajuda a entender a tua palavra no nome de Jesus.
Amém. Se eu perguntar aqui quem já ouviu essa mensagem, já leu na Bíblia, creio que a maioria dos irmãos já leram. Os evangelhos sinóticos, eles trazem essa mensagem. A mensagem de um homem que a gente não conta, a Bíblia não conta exatamente o que foi que aconteceu na vida dele, embora o texto revela que ele tinha uma possessão demoníaca. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Não sei se vocês acreditam que hoje, nesse momento, há pessoas possessas. Há pessoas que estão endemoniadas. Não tem paz em casa. Não tem paz no trabalho. E se eu disser aos irmãos, não se admirem, não tem paz na igreja. Por onde passa não encontra paz. E a vida é sempre agitada. A vida é sempre como que fosse um rebuliço, agitado, como as ondas do mar. Então a Bíblia conta que no ministério de Jesus Cristo muitas experiências. Essa do capítulo 5 do Evangelho de Marcos narra um acontecimento, irmãos, que eu acredito que chamou a atenção de todos os discípulos e chama a atenção de todos quantos lê essa passagem. Uma história que a gente aprende que Jesus Cristo, no contexto geral, ele vinha de muitas situações e ele estava indo para o outro lado, sempre para onde Jesus Cristo ia, tinha um objetivo, porque ele estava ali. Eu não sei se você sabe, talvez você ainda não atentou, por que você está aqui hoje de manhã? Você poderia simplesmente não vir, mas você está aqui. Não desperdice esse momento, aproveite esse momento, porque daqui a pouco vocês estão liberados, daqui a pouco vocês podem ir para casa, e eu estarei voltando para o acampamento. Mas antes que esse daqui a pouco aconteça, escuta essa história desse homem que não tinha paz na sua vida, e que a sua morada, ele saiu de casa, não foi para outro lugar senão um cemitério, um lugar dos mortos, porque ele tinha perdido o sentido da vida. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava indo ao leste da Galileia, uma missão, por onde ele ia tinha uma missão, a província dos Gadarenos, cidade de Decápolis, aproximadamente 10 cidades, e Jesus Cristo tem o objetivo de evangelizá-las todas. E o texto diz que logo que ele saiu do barco, assim que ele saiu do barco, lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, o homem com espírito imundo, o homem que estava endemoniado. Sabe o que isso simboliza? Que a gente pode entender? A grande missão de Cristo que veio no mundo foi essa, exatamente. Ele havia acalmado a tormenta da tempestade, você pode ver no capítulo número 4 de Marcos, a partir do verso 35, mas agora ele estava com o caso de um homem, que não estava apenas com um demônio, ou com 7, mas uma legião de demônios. O homem que estava completamente fora de si. E Jesus naquele momento viu a tormenta na alma daquele homem, uma alma atormentada. Interessante, irmãos, que a morada daquele homem está aqui nas escrituras, era no sepulcro, lugar dos mortos. E você lembra que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E ele estava ali no lugar dos mortos. E nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Sabe o que é que eu penso? Gente, tem coisa que só Jesus faz. Por mais que o psicólogo se esforce, por mais que um profissional na área de saúde queira fazer, nunca ciência nenhuma que eu conheço na terra liberta alguém. Quem liberta o homem é Jesus Cristo, o único que pode libertar. Por mais que alguém seja preparado ou esteja estudando, vou estar para libertar, você não liberta, só Jesus liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Não há outra pessoa que nos possa libertar senão o Filho de Deus. O texto diz que o pecado e os poderes das trevas cederam só a Cristo. As pessoas queriam amansá-lo,
prendê-lo. Por que queriam prender? Porque queriam levar ele para um médico ou para alguma coisa, um repouso. Mas esse homem estava agitado. Fique calmo, vai dar tudo certo. A tua mulher quer te ver e tal. Conselho nenhum acalmava aquele homem. E não se admire que muitos têm ido para clínicas. Eu converso muito com o irmão Edson, Desafio Jovem, que ele é um educador social. E ele diz que por mais que tenha psicóloga de plantão o dia todo lá, conversa com aqueles homens, muitos voltam para a cachaça, para a bebida e a vida de antes. Só aqueles que têm um encontro com Cristo vai para a igreja, vai adorar e vai fazer a obra do Senhor. A esposa do pastor Joel, da primeira igreja batista do Recife, ela é psicóloga e ela dá plantão e todo dia tem consulta. E sabe o que acontece? Eles vão de mal a pior. Aí entra um pastor, entra um líder e prega a palavra e canta um hino. Você sabe que muitas pessoas estão atormentadas. Houve uma canção, lembra do rei Saul? Que Davi era o arpista. E quando Davi começava a detalhar e começar a cantar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, os demônios se alvoroçavam e saíam. Só Deus faz isso. É só o poder de Deus que liberta. Não é porque você ou eu ou cada um de nós temos um preparo. Não, esse preparo não está em nós. Esse preparo está em Deus. É Deus quem pode fazer isso. Aliás, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem já tinha recebido várias visitas. E o texto diz que aquele homem, muitas vezes, no versículo 4, tendo sido preso com grilhões e cadeias, ele tinha uma força descomunal, uma super força. Nada adiantava, aquele espírito imundo dominava aquela criatura. Ainda hoje as pessoas que ouvem a mensagem, tem Bíblia em casa, tem pai, mãe, evangélico, mas não conseguiu ainda a libertação, porque quem liberta é Jesus. O único que pode libertar. Tentavam prendê-lo, mas ele fazia em pedaços. Aquela força ninguém poderia amansar. Na minha tradução diz assim: por mais que você ame seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho rebelde, só quem pode amansar ele é Jesus. Só quem pode tirar essa dor da alma dele é o Senhor Jesus Cristo. Não é o colégio bom, não é, sabe, a igreja boa. É Jesus que liberta, é Jesus que liberta. Se você vê no púlpito uma mensagem diferente, não é bíblica, não é cristocêntrica. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo muda o rumo do homem e dá paz no seu coração. Eu deixo a minha paz vos dou. É necessário que a igreja entenda isso, que só Jesus pode dar essa paz. Não é o número de vezes que você vem para a igreja, não é porque você olha a Bíblia e abre ela no Salmo 91. Não é isso. É Jesus que liberta, é Jesus que dá paz, é Jesus que tira a tua alma do cárcere. E Ele liberta teus pés de ser preso. É Jesus que faz isso. Eu vi no acampamento os adolescentes rodeados de homens e mulheres cheios de amor. Mas era só a palavra que descia as lágrimas nos olhos. Era só a mensagem, era só o Espírito Santo que fazia aquele adolescente cair no chão e dizer: eu estou errado, eu estou em pecado e eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero ressignificar minha vida, eu quero uma vida nova. Por isso que Paulo diz com autoridade: quem está em Cristo, não é quem está na igreja, quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas tudo se fez novo. Mas irmãos, eu quero entrar no desfecho, quero ser objetivo. Aquele homem não tinha paz nem dia nem noite. Ele se autoflagelava, ele se feria com pedras. E muitas pessoas vivem dessa forma, se ferindo com a embriaguez, com o fumo, com a desgraça que tem no mundo. E hoje, infelizmente, o nosso sistema de governo até está liberando. Um governo que hoje libera a maconha, libera drogas, porque é um pouco, e a gente tem visto isso acompanhado com tristeza. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, mas é um pouquinho só pode. Não sei como é que vocês olham isso, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um gole leva a outro gole, uma tragada leva a outra, e leva desgraça, e leva morte. Dia e noite aquele homem se atormentando, clamando pelos montes, clamando. Aquele homem não estava satisfeito, não estava conformado, ele não sentia paz.
Mas ele viu quem? Jesus, gente. Queria que você nessa manhã olhasse para Jesus. Presta atenção a essa palavra, irmão. Presta atenção. Você vai ter todo o tempo para conversar depois do culto. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, presta atenção a essa palavra de Deus. É muito difícil estar nessa posição que eu estou. Eu queria que você viesse pregar aqui e ver o que é que Deus está falando no meu coração. E muita gente não está atento. Só está esperando terminar o culto para ir para casa, dizer que foi bom ou mal, fazer avaliação. Não é esse o objetivo nosso aqui. A gente quer ouvir o que Deus está falando no nosso coração. E veja o que é que ele diz aqui. De dia e de noite aquele homem não tinha paz. De dia e de noite ele não tinha sossego na sua alma. É a Bíblia quem diz. Ele deixou o conforto da sua casa, o conforto da sua esposa, o conforto do seu cômodo e foi morar no cemitério. Isso quer ilustrar o que, irmão? É a perca da paz no coração. Clamando pelos montes, sepulcros, ferindo-se. Um quadro triste. O que corre, irmãos, no mundo espiritual. Tem pessoas que estão angustiadas. Toma remédio, existe remédio, mas não tem cura. Porque o remédio não cura. Pode até acalmar, mas o espírito perturbado vai continuar perturbado. E só quem pode tirar essa perturbação é Jesus de Nazaré. Quando a gente confessa. Se você encontrar em algum lugar outra mensagem, que é autossugestão, é teu psicólogo que é muito bom de papo, que sabe das coisas. Infelizmente, passei 7 períodos no curso de psicologia. Infelizmente eu vi coisas que não sou contra, porque é importante. Mas infelizmente, muitos deles que estudavam comigo precisavam de libertação. E chegavam a perguntar para mim: tu és pastor, o que é que fez aqui nesse curso? E quando vou atender uma pessoa, você tem que entender que você... E eu disse: falava comigo, eu disse assim: não, eu vou tratar a pessoa, eu vou orar a pessoa. Disse, e como é que essa pessoa pode ser liberta? Você quer saber como é que pode ser essa libertação? A libertação só quem pode dar é Jesus Cristo. Isso. Eu faço terapia. Estás liberto? Minha mãe e meu pai é psicólogo. Estás liberto? E precisava depois da aula tomar seus traguinhos. E precisava depois da aula acalmar. E sair muitas vezes com o seu companheiro. E achava aquilo normal. Eu estou falando de 2010. Na Unicap. Quando eu vi a desgraça de muitas pessoas. Fui convidado para ser o orador da turma que estava se formando. E eu vi aquela turma, tudo com canudo na mão. Tudo precisando de libertação. Coloca uma coisa na sua cabeça, no seu coração: quem liberta é Jesus Cristo. Por favor, pastor, prega no nosso culto. Dá uma palavra. Teve um que frequentou ainda esse ministério, veio aqui para a igreja. Não venha me dizer isso não. Esse papo para mim não funciona. Ajuda, é importante e é. Pastor, quem cura é Jesus, que é o médico dos médicos. Mas não deixe para o médico não, vá nele. Mas saiba de uma coisa, que Jesus ele cura a alma, cura também o coração e cura a vida. Como é que pode um homem 38 anos caído, se você crê na Bíblia, 38 anos caído, Jesus passa ali, levanta-te, toma teu leite e anda. Andar depois de 38 anos caído, vai falar com um fisioterapeuta para ele explicar isso a ele. Mas quando Jesus manda, anda. Quando Jesus manda, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. E aquele possesso foi liberto pelo poder de Deus. Mas irmãos, tudo isso, eu quero chegar ao ponto da mensagem. Ele viu Jesus, ele correu, adorou. O espírito do demônio adorou. Todos os espíritos de demônios e o próprio Satanás tem que prestar homenagem a Jesus Cristo, porque Ele é o grande eu sou, é o todo-poderoso, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não tem demônio que possa suportar a palavra do Deus Altíssimo. Não tem. Tem que se curvar, tem que cair por terra. A Idade Média, em outros momentos colocaram Satanás em páreo com Jesus. Não tem nem lógica, irmão. Nunca foi, nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da criação.
Com a palavra dele o demônio cai. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele é aquele que manda, é aquele que manda, é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele viu de longe, ele caiu por terra. Pode cair diante do Rei da Glória. É Jesus que está aqui, é Jesus que faz o milagre. E ali, meus irmãos, Satanás e todos os seus demônios já foram derrotados lá na cruz do Calvário, pela morte de Jesus Cristo. E ele clamando com grande voz: quer que eu tenha contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Refere-se àquele espírito maligno, sabendo quem era Jesus. Sabia quem era Jesus e que ele estava ali batendo em retirada todo o mal. Meus queridos irmãos, se você ler Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3, vai ver quem é Jesus glorificado. Não tem demônio, não tem casta de demônio que possa ficar diante da presença dele. A tua casa toda é liberta. Ele pode libertar teu filho, tua filha. Ele pode fazer um milagre. E Jesus dá uma ordem direta dele. Sabe qual foi a ordem de Jesus dele? Sai desse homem. Não quero conversa contigo não. Sai desse homem. Mas Jesus ainda perguntou: como é teu nome? E a gente faz espetáculo aí, um demônio. Não. Como é teu nome? Esse meu nome é Legião, porque eram muitos, a Bíblia diz. Mas só um se apresentou. Tinha mais, não quero caber não. Quem é o teu que está conduzindo isso? É um demônio, hierarquia demoníaca. Tem gente que brinca com isso. E Satanás existe, viu? Quem não acredita nele, ele agradece peorosamente. E tem pessoas brincando com o diabo, levando Satanás para dentro da sua casa, através de alguns comportamentos, através de filmes, através de tantas coisas, abrindo porta espiritual para que o demônio entre e atormente a tua casa. Como é teu nome? Legião, porque somos muito. Sai dele. Aleluia. Legião é o meu nome porque somos muitos. Era um demônio principal. Não sei se vocês acreditam nisso, mas leia a carta de Efésios, você vai ver que existe a potestade. Existem hierarquias no reino espiritual, no reino do mal. Espírito imundo, sai dele. Tu é o principal, eu sou Jesus, sai dele. E ele rogava, ele suplicava a Cristo. Ele sabia que tem que sair, pediu para ficar pelas províncias. E eu vi uma nota, irmão, que me chamou a atenção. Por que aqueles demônios pediram para ficar por ali? Porque tinha gente apóstata naquela cidade. Naquela província tinha muita gente que Satanás gostava. Pessoas que o diabo gostava e que tinham lugar na vida daquelas pessoas. Tem um comentarista chamado Jimmy Swaggart, pregador, que ele diz o seguinte: essa área estava cheia de judeus enelistas, apóstatas, que se desviavam, que não acreditavam no Filho de Deus. E aqui, meus irmãos, aprendemos aqui que os espíritos demoníacos gostam de lugares que tem atenção de pessoas, que dá atenção ao diabo. Gente que anda com mentira, gente que anda com fofoca, gente que anda falando mal dos outros, gente que se junta só para falar mal de crente, falar de quem quer que seja. O demônio adora você. Você quer ver ele não gostar de você? Adora Jesus, começa a glorificar o Jesus, começa a reprovar quem vem falar de alguém. Você se ora para essa pessoa, sai de perto. Essa companhia não é boa para você. A Bíblia diz: sai do caminho dos pecadores, não se assenta na roda do canecedor. Você é bem-aventurado. Aí você vai fazer lá amizade logo com quem? Com quem não vive inclinado à oração, com quem não lê Bíblia, com quem tem uma história com a vida de pecado e permanece no pecado. Certamente vai te prejudicar. Depois de demonstrá-lo uma ou duas vezes, evita-o. Não sei se você está entendendo isso. Mas você faz amizade com pessoas caídas. Evangeliza ela. Evangeliza ele. Mas não fica assim não, ó. Porque tu vai ver, a queda é grande. Mas irmãos, o que eu quero chegar ao ponto é que aquele homem foi liberto. Todos aqueles demônios saíram daquele homem. E aqui o texto diz no versículo 14: e os que apacentavam porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo, e muitos anunciaram para ver o que tinha acontecido, e era uma grande multidão, e foram ter com Jesus. A perda dos animais não teria sido nada em comparação com o que Jesus queria fazer na vida daquelas pessoas. Ele queria libertar, mas as pessoas estão ligadas no material, não no espiritual. A preocupação era com aqueles 2.000 porcos, não estava preocupado com a vida de um homem, com a alma daquele homem. E mandaram Jesus ir embora.
E vendo aquele que tinha sido atormentado pelo demônio, o que tivera legião, estava sentado e vestido com roupas, obviamente que foi dada pelos discípulos, não foi dada por aquele povo que expulsaram Jesus e não queria Jesus lá. Eles não dão nada a ninguém. Eu quero dizer para você que você pode dizer que tem amigo legal no mundo. O mundo não tem nada para te dar. Se você diz que tem amizade no mundo é boa, o mundo não tem nada para te dar. A Bíblia diz: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Comece a voltar seu coração em Cristo, porque esse mundo jaz do maligno. É o que a Bíblia diz. Se o mundo vos odeia, saiba de uma coisa: primeiro odiou a mim, Jesus disse. Porque eu não sou desse mundo. A gente está cheio de amigos no mundo e começa a participar, comendo as migalhas com ele. Cuidado. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar. Que o Espírito Santo nessa manhã assente no teu coração a andar com Deus. E você sabe o que é do diabo, rejeita. Já partindo para o final dessa mensagem, dessa reflexão. Aquele atormentado agora estava liberto, assentado e vestido em seu perfeito juízo, independente de quanto uma pessoa seja instruída. Até que ela não vá a Cristo, não tem completamente saúde espiritual. Pode tomar o remedinho toda noite, pode tu seguir as sugestões, mas só tem saúde espiritual se for liberta por Cristo. E ali, meus irmãos, acontece algo que chama atenção. Os que tinham visto aquilo começaram a contar, mas eles contaram a história, não contaram do amor de Cristo. Contaram dos porcos que morreram, contaram do endemoniado que ficou bom, mas não contaram do Salvador. Pelo contrário, expulsaram Jesus Cristo. Tem gente que sabe contar a história da Bíblia, você vai encontrar assim no mundo, ó, mas não tem experiência com Cristo da Bíblia. Apesar de saber contar a história, conta direitinho. Não é difícil não. Você lê a história de Zaqueu e contar, pode até emocionar quem está ouvindo. Mas a questão é que aquelas pessoas que contaram de Cristo não foram enviadas por Ele, contaram o que Cristo viu e por sinal acharam que o que Cristo fez foi negativo. Mas aconteceu algo e eu queria chamar a sua atenção. O texto diz o seguinte, versículo 18, olhe na sua Bíblia o verso 18, por favor. Eu não estou aqui com data show hoje. Eu queria dar um destaque ao verso 18, se você estiver acompanhando. E entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus, ele queria estar com os discípulos. E isso não é de admirar, porque a vida dele mudou. Mas olha o verso 19, e aprenda o tema desse mês, compartilhando o amor de Cristo. O verso 19, os irmãos podem ler, por favor? Por favor, quem tiver Bíblia, por favor, estou terminando de verdade. Leia o verso 19, eu queria escutar, eu não entendi nunca que vocês leram. Veja o verso 19, por favor, abra sua boca, leia. Vamos lá? Versículo 20 diz assim: ele foi e começou a anunciar em Decápolis, era uma região ao leste do Rio Jordão, contando em várias aldeias quão grandes coisas Jesus fez por ele. E ele se tornou um evangelista. Tornou-se um evangelista. Ele agora estava compartilhando o amor de Deus. Então, eu imagino que você que está aqui me ouvindo, em casa, não sei, Jesus já fez alguma coisa por você. Vamos ficar de pé nesse momento? Sabe qual é o conselho do tema de missões estaduais? Conta para alguém, conta para quem está caído o que Deus fez para você quando você tropeçou e caiu. Porque é possível que a gente tropece. Nenhum da gente somos perfeitos, nenhum, está muito longe. E às vezes a gente tropeça. Mas conta o que Deus fez quando você tropeçou e como Ele teve misericórdia de você. E se você está hoje aqui, não fique arrogante, não se ache melhor do que ninguém, porque nós não somos.
É a misericórdia. Deus está sustentando você, cantando, pregando. Eu sinto isso. Não trata-se de quem aqui, sabe? Não, é a misericórdia de Deus. E Jesus queria que ele contasse isso. Deixa eu ir contigo no barco, Senhor. Eu quero agora te servir. Jesus olhou para aquele homem. Os discípulos também. Jesus fez: não, meu filho, não. Vai para a tua casa. Você imagina aquele homem naquela região, naquelas províncias. Oxe, olha quem está ali. Não é o marido de fulana que vivia no cemitério. Não é aquele pinguço que bebia de dia e de noite, ficava assim mal. Ele está de paletó, ele está se organizando, ele está ali todo vestidinho. E o que é que ele está falando? Vamos escutar. Eu vivia dentro do cemitério de dia e de noite. Deixei meus filhos, minha mulher, deixei minha vida. Perdi meu emprego, perdi minha saúde. Um dia Jesus apareceu. Oh, meu irmão, presta atenção. Um dia Jesus desceu do barco. E de longe ele olhou para mim e disse: sai dele, espírito imundo. Eu estou liberto. E eu quero compartilhar. Eu conversava hoje com o pastor Abisaí, compartilhava com ele, dizia assim: Isaí, esse homem dizia aos primos dele, aos tios, aos familiares: como é que tu está? Eu estou bem. Que roupa não, bonita, eu estou vestido, eu estou bem, eu estou em paz. Eu louco para ir com ele, mas ele disse que eu tenho uma missão na minha casa, na minha família. E eu quero compartilhar não só o amor de Deus, eu quero compartilhar o poder que ele tem de transformar. Diz para tua filha, para teu filho. Diz para alguém hoje, nessa tarde, ou convida para vir à noite: Jesus pode transformar a tua família, a tua vida. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho, Deus, desse homem que era totalmente viciado, drogado, endemoniado. E obrigado porque essa libertação aconteceu e ainda hoje acontece, ó Pai, porque Jesus liberta. Obrigado, ó Deus, porque o tema fala, ó Deus, de anunciar, de compartilhar o teu amor. E o seu amor tanto àquele homem, ó Pai, que libertou ele das algemas do mal. O homem que foi procurado por tantas pessoas para ajudá-lo, ninguém conseguia. E Jesus foi ali e repreendeu o demônio daquela vida. E hoje, ó Deus, quantas pessoas nesse momento, antes do almoço, estão endemoniadas. Estão em casa endemoniadas, embriagadas, com confusão com a esposa, brigando com o filho, totalmente dominada pelo mal. Armadas, tentando fazer o mal. Liberta, Pai. Deus, repreende esse mal. Tu és o poderoso de Jacó. Tu és o Deus que pode fazer esse milagre, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, nós que um dia, sem merecermos, o Senhor nos libertou. Nos ajuda a compartilhar o teu amor, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?